Boa tarde. Quero agradecer ao Museu Nacional de Arte Contemporânea, na pessoa da doutora Emília Ferreira, pelo convite em estar neste ciclo de conversas sobre o retrato, e ainda à doutora Maria Ars Silveira e à doutora Emília Tavares pela sua organização no âmbito da exposição Dilema de Ser e Parecer, que ainda decorre no museu. Um enorme obrigada ao professor Nelson Ferreira, que aqui está ao meu lado, pelo apoio técnico à gravação deste vídeo. O tema da minha intervenção é autorretrato feminino. Através de uma abordagem feminista, irei apresentar alguns exemplos de autorretratos de mulheres artistas ao longo da história, sobretudo de mulheres pintoras, que permitem refletir o modo como essas mulheres questionaram a sua invisibilidade, interrogaram o seu estatuto e se afirmaram perante um mundo da arte masculino. O ponto de partida à introdução do tema e que quero explicar, pois não se trata de um autorretrato como geralmente o encaramos, mas um poderoso autorretrato de todas as mulheres, é uma imagem que me serviu de inspiração inicial e divulgação da comunicação. Trata-se do trabalho O Teu Corpo é um Campo de Batalha, de 1989, de Barbara Kruger. Como dissemos, esta imagem fotográfica não é um autorretrato como habitualmente o entendemos. Trata-se da representação de uma mulher através da apropriação de uma imagem fotográfica publicitária a que se deu um tratamento por computador. É o que podemos chamar de retrato genérico feminino e um exemplo alargado de uma autorrepresentação de todas as mulheres. A artista utiliza uma cara publicitária de mulher como estratégia para transmitir uma mensagem que é também sublinhada pela legenda afirmativa em vermelho: o teu corpo é um campo de batalha. E embora o contexto desta representação genérica de Kruger, um autorretrato de todas as mulheres, esteja concretamente relacionado com a luta pela legalização do aborto, podemos argumentar que a imagem fotográfica do rosto feminino, a preto e branco, que vemos, um rosto dividido entre positivo e negativo, remete para a construção da identidade feminina. Na sua diferença com o autorretrato que se fecha sobre a intimidade do si, esta representação inscreve o próprio mundo e é a metáfora do rosto como corpo, como diria José Gil. Mas o que é aqui de veras importante é que Kruger nos chama a atenção para o que tem acontecido ao longo dos séculos e continua a ocorrer ainda hoje, que é o facto de o corpo feminino ser um local de degradação, opressão e violência. Mas a estratégia de Kruger não é nova. As mulheres artistas sempre abordaram o tema da autorrepresentação e, em particular, o autorretrato como autoconsciência e ajuda para marcarem posição e, assim, obterem o controle dos seus corpos. Tornar-se outra, autorretratos de mulheres, como intitulei esta comunicação, traz assim à discussão o autorretrato feminino enquanto representação de si e o modo como ele se apresentou ao longo do tempo nas suas múltiplas variedades como ferramenta de interrogação da identidade e do estatuto profissional, mas também da corporalidade e do seu empoderamento. Com a realização de autorretratos, as mulheres artistas não só praticaram e praticam uma escrita de si, como passaram a resistir de outro modo, sendo elas autoras de si mesma. O autorretrato continua a ser, portanto, uma estratégia. As abordagens no campo feminista da história da arte muito devem, em primeiro lugar, à escritora e historiadora da arte, que se tornou conhecida pelo seu artigo pioneiro, publicado na revista Art News, em 1971, intitulado Why Have There Been No Great Women Artists? Porque não houve grandes mulheres artistas. Este artigo tornou-se uma referência essencial na história da arte feminista, pois oferece uma resposta a essa pergunta. Baseada numa investigação aprofundada, Linda Nochlin desmonta as razões pelas quais as mulheres artistas foram discriminadas e impedidas de ascender à igualdade dentro das academias de arte até ao século XIX. Ela enumera factos indiscutíveis,
destruindo as explicações tradicionais e naturalizadoras sobre a falta de criatividade feminina. Ela acabou não só por abordar problemas de género, mas também os de raça e classe, ajudando assim a descompartimentar um campo disciplinar demasiado etnocêntrico. A sua releitura da história sob uma perspectiva feminista é hoje indispensável, tal como o é de muitas outras historiadoras, como Griselda Pollock. Mas para este nosso trabalho segui sobretudo Linda Nochlin e a perspectiva proposta por Francis Borzello no seu livro Seeing Ourselves, Women's Self-Portraits, reeditado em 2016 pela Times & Hudson. Não posso deixar, entretanto, de mencionar que, ao preparar este trabalho, passei por uma necessária panorâmica sobre o que já está feito na história da arte portuguesa. Na verdade, quando coloquei termos de pesquisa no catálogo da Biblioteca Nacional, tais como mulheres artistas e mulheres fotógrafos, praticamente nada apareceu. Na Porbase, a mesma situação. Ao ler o artigo de Filipa Lowndes Vicente, uma das primeiras investigadoras a trazer para a história da arte portuguesa a perspectiva feminista, num livro que irei mencionar mais à frente, percebi que tinha chegado a conclusões semelhantes. Contudo, a situação não se aplicará somente à situação portuguesa, mas sempre mais tardia, por razões sociológicas e historicamente explicáveis. Não será por acaso que o título do livro desta autora, publicado em 2011, A Arte sem História, Mulheres e Cultura Artística, apresenta uma panorâmica do que foi o debate feminista internacional e traça a história das mulheres artistas, incluindo as mulheres artistas portuguesas. Se é verdade que os termos pesquisados de mulheres artistas ou mulheres fotógrafos não existem no catálogo da BN, encontramos, contudo, o de mulheres pintoras e o de mulheres escultoras, pois nos últimos anos publicaram-se estudos que vieram preencher essa lacuna que se fez sentir no campo da história da arte portuguesa durante muito tempo escrita no masculino. Como vemos nesta imagem, ao livro de Vicente, temos em 2013 o livro Mulheres Pintoras em Portugal, coordenado por Raquel Henriques da Silva e Sandra Leandro, onde colaboraram muitas outras investigadoras e investigadores. De notar que este livro preenche ausências de mulheres pintoras na história da arte portuguesa, como foram os casos de Joana Inácia ou José Fegreno. Na mesma linha de investigação, as mesmas autoras viriam, entretanto, a publicar o trabalho Mulheres Escultoras em Portugal em 2017. Para concluir esta introdução, poderíamos ainda mencionar Sara Afonso, Os Dias das Pequenas Coisas, 2019, resultado de uma exposição no Museu Nacional de Arte Contemporânea, curada por Maria Silveira e Emília Ferreira, exemplo do que se pode fazer para dar visibilidade a uma artista como Sara Afonso, mulher de Almada Negreiros, e mostrar toda a abrangência da sua criação artística em áreas tantas vezes desconsideradas ou consideradas menores pela história da arte, como sejam o bordado e a ilustração, entre outras áreas do seu trabalho. A importância do autorretrato feminino é, pois, um modo de compreender o que foi e é ser mulher artista. As mulheres sempre fizeram autorretratos e continuam a fazê-lo. Embora pouco se tenha escrito acerca deles, a situação mudou e tem mudado nos últimos anos. Vários escritores e curadores debruçaram sobre o assunto. Contudo, a ideia de que os autorretratos femininos merecem reconhecimento como uma categoria de direito continua a atrair pouca atenção. Como veremos, os desenvolvimentos trazidos pela arte contemporânea e pelas selfies vieram introduzir outras problemáticas, não menos importantes e desafiadoras. Paralelamente, novas investigações têm dado a conhecer desconhecidos autorretratos femininos ao longo da história. Talvez cause surpresa eu começar a apresentação com autorretratos masculinos, mas tem uma razão. Os artistas homens pintaram autorretratos por várias razões e nem sempre coincidentes com os das mulheres artistas. Por exemplo, Luís Meléndez, em 1746, tem um autorretrato onde mostra orgulhosamente um desenho onde vemos um modelo masculino nu, de pé,
visto de trás. Ou Salvatore Rosa, que se ergue dramaticamente contra o céu, envolto num manto escuro, segurando uma tábua com uma inscrição em latim, recomendando o silêncio sobre a loquacidade. É uma autorrepresentação lírica não inesperada de um poeta e de um pintor, de bruxas e paisagens tempestuosas. Os autorretratos não são, portanto, reflexões inocentes do que os artistas veem quando se olham ao espelho. E verificam-se diferenças entre autorretratos de homens e de mulheres. Várias interrogações surgem. Por exemplo, por que é que não se encontra um equivalente feminino do autorretrato de Melendez, mostrando ao espectador o seu estudo nu masculino? Ou as credenciais habituais demonstrando conhecer os maiores temas da Bíblia, a mitologia clássica e a história antiga e moderna? Ou, porque será que as mulheres artistas se apresentaram sempre de forma modesta e raramente se vangloriaram das suas capacidades? São perguntas às quais, por exemplo, Linda Nochlin respondeu com o seu olhar feminista. É possível traçar uma genealogia artística das mulheres artistas e esta pode ser construída através do autorretrato feminino. Francis Borzello, no seu livro que já citei, Seeing Ourselves, fala-nos dos primeiros autorretratos conhecidos. Um deles é o de um manuscrito medieval, onde a letra Q corresponde ao nome de uma mulher chamada Claricia Psalter. Um outro autorretrato feminino aparece a ilustrar um livro de Boccaccio, de cerca de 1355-1359, para De Mulieribus Claris, sobre as mulheres famosas. Uma das suas fontes é Plínio o Velho, que relatou que Iaia de Císico permaneceu solteira por toda a vida, tendo pintado um retrato de si mesma. Executado com a ajuda de um espelho, Boccaccio destacou essa artista, a que chamou Márcia, referindo que pintou a sua imagem com o auxílio de um espelho, preservando as cores, os traços e a expressão do rosto de forma tão completa que nenhum dos seus contemporâneos duvidou que fosse igual a ela. Depois, numa tradução francesa de 1402, Márcia mostra-se com um espelho na mão esquerda, pintando o seu retrato com a direita. 2 anos depois, no manuscrito de Duque de Berry, que mostramos aqui, está sentada numa cadeira feita de um barril, pintando o seu retrato a partir do seu reflexo e tendo um espelho colocado ao lado do painel em que trabalha. Com uma tradição inexistente noutras regiões, a Itália conheceu em 1550 a publicação de muitas vidas de artistas, da autoria de Vasari. É por ele que hoje sabemos muito sobre as artistas italianas. É que a falta de uma tradição biográfica ou histórica fora da Itália dificultou o trabalho de pesquisa sobre a produção artística de mulheres artistas de outros pontos europeus. Mas perante a tradição textual italiana, sabem-se muitas informações relativas ao mecenato, à prática do colecionismo e à valorização do estatuto do artista. Mas note-se que Vasari referiu no seu livro a discriminação das mulheres artistas, ao mencionar a freira Plautila Nelli, que vivia no convento da Piazza de São Marco, afirmando que o seu melhor trabalho era o copiado de outros e que ela poderia fazer coisas maravilhosas se tivesse, tal como os homens, tido a possibilidade de estudar e praticar. Escreveria ainda que as cabeças e rostos das mulheres pintadas por Nelli eram muito melhores e próximos da verdade do que as cabeças feitas por homens. Na constituição de uma genealogia artística para o retrato feminino, destaca-se um nome, é o de Artemisia Gentileschi, que, em meados do século XVII, faz esta espantosa declaração: o nome de uma mulher levanta dúvidas até que o seu trabalho fale por si.
Dizer que ela é a mais famosa pintora do século XVII pode ser um lugar comum, mas afirmá-lo não é demais. Sobre ela se tem escrito bastante e feito exposições. Artemisia esteve ao serviço dos grandes mecenas da Europa. Foi contemporânea de Caravaggio, com quem os historiadores de arte a equiparam frequentemente, quer pela escolha dos temas, quer pela proximidade das técnicas. Trabalhou às ordens do Grão-Duque da Toscânia, dos reis Filipe IV de Espanha e de Carlos I de Inglaterra. Caída no esquecimento após a sua morte em Nápoles por volta de 1653, o interesse contemporâneo pela vida e obra de Gentileschi foi desencadeado na década de 1970, precisamente quando Linda Nochlin publicou o citado artigo Já porque não houve grandes artistas mulheres, onde, pela primeira vez, a obra de Gentileschi foi equiparada a outros grandes nomes do barroco italiano. Esse artigo não foi, porém, suficiente para ela entrar nos estudos da arte académicos, nem evitar uma curiosidade quase mórbida ao explorar-se frequentemente a história da sua vida e a violação de que foi vítima aos 17 anos, bem como o conflito judicial que se seguiu. Artemisia contava 12 anos quando a mãe morreu de parto. Como grande parte das mulheres pintoras até ao século XIX, a Artemisia era filha de um pintor. A adolescência foi passada a pintar e a tomar conta dos 3 irmãos mais novos. Foi no ateliê paterno que fez a sua formação copiando quadros do pai e gravuras, tal como muitas outras jovens, pois, nessa altura, não tinham acesso a outros espaços de aprendizagem. Aos 17 anos, quando o pai já lhe reconhecera um enorme talento e já assinava telas em nome próprio, foi violada por Agostino Tassi, o pintor conhecido do pai, que este contratara para lhe dar aulas. A exposição que ocorreu de outubro do ano passado até 24 de janeiro de 2021, portanto, muito recentemente, na National Gallery em Londres, teve o mérito de apresentar uma retrospectiva de Artemisia. Foi a primeira grande exposição dedicada à pintora num museu de grande prestígio. O processo judicial que foi publicado em 1981 por Eva Menzio e depois traduzido do italiano para outras línguas, pôde então ser visto pela primeira vez na exposição londrina. As críticas foram unânimes ao afirmarem que foi uma exposição revolucionária e uma das mais brilhantes ocorridas na National Gallery. Como escreveu um crítico, qualquer ideia de delicadeza dos traços e temas femininos, estereótipo tão repetido pela crítica de arte nos séculos XIX e XX, é subvertida pela intensidade e força de uma Judita do Goulart Holofernes, com a ajuda de uma criada, como vemos na imagem, um tema do Antigo Testamento que mostra o momento em que Judite degola ao general depois de ele ter adormecido, bêbado. Gentileschi pintou 2 versões deste trabalho. A primeira está no Museu Nazionale di Capodimonte, em Nápoles, e a segunda está na Galeria Uffizi, em Florença. Também, através da exposição na National Gallery e do catálogo, ficamos a conhecer correspondência escrita por Artemisia, com destaque para as cartas de amor descobertas apenas em 2011 no arquivo privado de uma família florentina. Citando Filipe Alonso Vicente, que escreveu um belíssimo artigo no Jornal Público sobre a exposição, através dela ficamos a conhecer a correspondência da Artemisia, onde ela se revela simultaneamente, e cito, crua, impetuosa, ambiciosa, insatisfeita, exigente, apaixonada, direta, sem rodeios e sem pudor em pedir dinheiro adiantado por trabalho não feito, a queixar-se de dívidas contraídas ou a justificar anos de atraso na entrega de encomendas. Ou corajosa e destemida, mostrando o modo como se constrói e gera uma carreira artística. O papel determinante das relações pessoais, das decisões pragmáticas de temas e trabalhos, da falta de dinheiro, do custo em pagar a modelos nus
ou dos roubos de ideias por parte de outros artistas. Enfim, o ofício de pintora em luta num meio que era essencialmente masculino. Neste slide vemos um autorretrato de Artemisia como Santa Catarina de Alexandria, encontrado em França em 2017 e adquirido pela National Gallery, que também esteve nessa exposição. No slide seguinte, temos Artemisia Gentileschi, que se pinta como um mártir, como tocadora da laúde e ainda como Clio, a musa da história e da memória. A representação da Artemisia Gentileschi é, pois, ou melhor, são, pois, imagens poderosas que nós vemos aqui. São personificações como recursos expressivos, muito utilizados para representar tipos perfeitos ou um tipo ideal. Por exemplo, no caso da personificação da pintura, a primeira imagem do lado esquerdo. E podemos imaginar, relativamente a este tipo de autorretrato, como um homem poderia dificilmente aceitar esta imagem naquele tempo. A verdade é que a vida e a obra de Artemisia Gentileschi favoreceram uma leitura feminista do seu trabalho. E não é por acaso que a artista contemporânea de Judith Chicago assentou à mesa, digamos assim, da sua famosa instalação, realizada nos anos 70, The Dinner Party, ao lado de outras 38 mulheres que se notabilizaram na história. Diferentemente de Artemisia, o caso de Sofonisba Anguissola, que nasceu umas décadas antes de Gentileschi, apresenta-se diferente. Ao contrário de muitas pintoras desta época, Sofonisba não é filha de pai artista, como era o caso de Artemisia. O seu pai era um homem pertencente à pequena nobreza de Cremona, que se empenhou em dar às filhas a melhor educação possível. A educação da pintura fazia parte da educação humanista, onde se integravam o latim, a música e o gosto pela antiguidade clássica. Vasari considerou-a excelentíssima na pintura e ela foi a primeira italiana a protagonizar uma carreira artística de sucesso, tendo passado uma grande parte da sua carreira na corte de Filipe II, onde não era pintora oficial, mas dama de companhia de Isabel de Valois, segunda mulher do rei. Outro exemplo de Lavínia Fontana, que representa outro tipo de autorretrato feminino. No autorretrato estúdio, que vemos aqui, a construção da imagem de Lavínia como mulher culta, também é apresentada, sentada, uma mesa rodeada de pequenas esculturas e fragmentos de esculturas clássicas. Foi pintada em cobre, comissionada por um teólogo dominicano, Alfonso Chacón. A pintora está prestes a desenhar os objetos arqueológicos, suspendendo-se para olhar o observador. Não só dá uma referência de si mesma, como o apresenta como um homem culto. Refira-se que, por esta altura, era conhecido o livro do cortesão de Baldassare Castiglione, uma obra que marcou o estatuto das mulheres aristocratas e definia a educação das mulheres, onde a música, tocada e cantada, tal como a prática do desenho ou da pintura, eram elementos centrais na educação de uma jovem. No segundo autorretrato, o da direita, vemos Lavínia tocando no clavicórdio, acompanhada da criada. O clavicórdio aqui seria um instrumento símbolo da castidade. A pintura era um presente para o seu sogro e por isso não admira que coloque na mesma vários símbolos para se apresentar como uma mulher virtuosa, de talentos, digna da família do futuro marido. Também Anguissola
se autorrepresentou, como vimos com o alaúde. Vimos atrás. Ora, como se sabe, o retrato, na hierarquia dos géneros artísticos, ocupava um lugar inferior em relação à pintura de história ou à pintura religiosa. Em 1370, Giovanni Boccaccio, que escreveu sobre mais de 100 mulheres notáveis da antiguidade, recomendava no De Claris Mulieribus que o talento necessário à prática artística era raro entre elas e aconselhava a que se dedicassem a retratarem-se a si próprias e a outras mulheres. A sua recomendação envia-as não só para o espaço privado, mas também as define como objeto privilegiado de si próprias, musas de si mesmas. E é o caso destes autorretratos que temos vindo a ver. Lavínia Fontana e Sofonisba Anguissola podem ser exemplos desta tendência orientada para o retrato feminino e autorretrato. Representavam-se não no ato de pintar, mas como mulheres castas ou possuidoras dos melhores valores morais e culturais. Vemos-las representantes em múltiplos papéis de musas, da pintura, da música, da história. Os colecionadores interessavam-se pelo retrato pintado por uma mulher e pelos seus autorretratos, o que favoreceu encomendas e a sua especialização. Reuniam, assim, num objeto único, a beleza da arte e a beleza da mulher artista. E o número de mulheres que pintam o seu retrato, e por vezes, várias vezes, é muito superior ao dos homens. A tendência que orientava as mulheres artistas para o retrato e autorretrato estendia-se à pintura de naturezas mortas. E é por isso que trazemos aqui esta natureza morta de Josefa Dóbidos. A natureza morta era considerado também ele um género inferior e ainda mais que o retrato na hierarquia dos géneros pictóricos, o que ajudaria a criar o estereótipo de que as mulheres só se dedicavam ao retrato e às naturezas mortas. Se no caso da Artemísia isso não é verdade, como vários estudos demonstram, podemos também referir o caso de Josefa, que aqui trago, não pelo autorretrato, pois que eu saiba não se conhece nenhum, mas por essa associação às naturezas mortas que a associavam ao mundo feminino. Se, na verdade, olharmos para as obras destas mulheres com uma perspectiva de género, podemos surpreender-nos ao reconhecermos os desvios à norma e uma reinvenção, por exemplo, das personagens femininas. Este foi o caso de Elisabetta Sirani. Sirani, tal como Artemísia, recorreu à iconografia das mulheres da antiguidade, que se distinguiram como mulheres fortes e afirmativas. Ou ainda o caso de Elisabeth Louise Vigée-Lebrun, grande protagonista do século XVIII em França, retratista oficial de Maria Antonieta e reconhecida como pintora famosa. O seu legado artístico conta com nada menos do que 660 retratos e 200 paisagens. O século XVIII foi um tempo em que o número crescente de mulheres artistas profissionais já competiam com os colegas homens pelo patrocínio e por posições nas prestigiadas academias. Ora, isso teve como consequência restrições à afiliação feminina em muitas instituições e numa proibição total na Academia Real Francesa, que votou em 1606 para não admitir mais mulheres. As oportunidades para as mulheres eram, pois, limitadas. Mesmo assim, houve uma série de mulheres artistas no século XVIII que ficaram conhecidas pelo seu talento, pelo ensino, inovações estilísticas, influência sobre outros artistas e prosperidade profissional. É o caso desta pintora. Quando Vigée-Lebrun foi aceita na Academia Francesa em 1783, ela não duvidava que estavam no mesmo nível que os seus homólogos masculinos.
esta mulher artista via-se a si própria como profissional a par dos homens. Contudo, se estes a trataram também como artista, usaram para com ela um desnecessário e inútil misto de galanteria e curiosidade, elogiando-a por ser uma mulher bonita. O caso de Lebrun está bem documentado, ao contrário de outros. Nesse salão de 1783, um anónimo publicou uma crítica onde começa por sublinhar como a pintora se tornou a estrela da exposição e a mais admirada nas conversas sociais. Mas, segundo essa crítica, o facto não se devia às suas telas, que, apesar de serem de qualidade superior a outros quadros, expressavam, quanto a ele, uma ideia simples. O seu sucesso devia-se ainda, em grande parte, em ser uma mulher bonita, jovem e espirituosa. Ora, a ideia subjacente a esta crítica é que, mais importante do que a obra, era a mulher. Isto é, olhava-se primeiro a mulher e só depois a artista. E também se sugeria ainda que os seus méritos podiam estar na origem de uma mão masculina. Essa crítica anónima, que aqui se apresenta de forma resumida, serve para mostrar que o olhar tem género e que ser artista no século XVIII é uma categoria sujeita a definições por vezes contraditórias. A verdade é que a fama de Vigée Lebrun abriu caminho dentro da academia, mas criou também precedentes para as mulheres artistas após a Revolução Francesa. Quando a Société Populaire et Républicaine des Arts, em 1793, discutiu a inclusão das mulheres artistas, um dos seus membros invocou a citoyenne Lebrun como sendo a culpada das pretensões a artistas demonstradas por algumas mulheres. Lebrun foi ainda acusada de inspirar as mulheres a pintarem quando estas deviam estar a bordar as bainhas das espadas e os gorros da polícia. Finalmente, a Société do período pós-revolucionário decidiu não admitir membros do sexo feminino. A perspectiva de Vasari no século XVI de que não era natural uma mulher ser artista, e natural aqui significava algo que podia passar sem comentários, é uma ideia que sobreviveu até ao século XX. Não é por acaso que o caso de Hortense Audebourg-Lescaut, que aqui vemos, em que ela pinta um dos primeiros autorretratos, em que uma mulher artista vive num retrato masculino, é um exemplo. A boina preta, a luz dramática e a coloração suave pretendem imitar os velhos mestres. Neste caso, um dos retratos de Rafael Baldassare Castiglione. É uma espécie de reivindicação para ser incluída no cânon artístico do mundo masculino. A verdade é que o mundo da arte foi sempre predominantemente masculino. Os homens tinham o dinheiro e os contactos, o que lhes permitia ter comissões, liberdade para viajar e a educação que os preparava para escrever a teoria que lhes dava as bases para a prática e a agenda para a discussão. Os homens controlavam e dirigiam as organizações e as escolas, onde os estudantes apreendiam as técnicas, e as guildas e as academias, o que lhes conferiam um estatuto profissional. Os homens sempre decidiram os termos nos quais as mulheres entravam na profissão. As academias convidavam ocasionalmente as mulheres para se tornarem membros, embora, quando o número de mulheres se tornava demasiado, apareciam formas para limitar o seu número, por exemplo, através de reinterpretações dos regulamentos. E, por vezes, os homens também viam com bons olhos a entrada de jovens estudantes femininas. Mas quando o feminismo se fortaleceu, como aconteceu em meados do século XIX, as mulheres organizaram-se com o objetivo de abalar a solidariedade masculina. Embora a história ofereça muitos exemplos, até tempos recentes as mulheres não tinham permissão para inclinar a balança do mundo da arte dirigido pelos homens. O problema para as mulheres era que desde a Idade Média a feminilidade era compreendida em termos de dúvidas, conquistas
e comportamento permissivo. Esta construção da feminidade era legitimada ainda pela religião, pela medicina, pela filosofia e pela convenção, e legalizada através dos conceitos de casamento, propriedade e direitos. As mulheres eram treinadas para se colocarem a elas próprias em segundo lugar, para serem o apoio do marido e das suas famílias, e não era pensado que pudessem ocupar o primeiro lugar e muito menos competir ou sobressair ou ser adequado viajar sozinhas. A sua esfera era privada, enquanto a do homem era pública. Uma mulher que praticasse como artista tinha de operar num contexto de homens e comportar-se de um modo pensado, como se não fosse uma mulher. A percepção de Virginia Woolf sobre a liberdade de um homem falhar na carreira escolhida, sem o coro debilitador dos comentários que acompanhavam cada movimento que uma mulher fazia, pode traduzir-se na metáfora da corrida de obstáculos, utilizada pela escritora australiana Germaine Greer, para caracterizar esse caminho difícil que as mulheres têm de percorrer para seguir uma carreira artística. Apesar disso, das dificuldades, o que vemos nestes autorretratos são imagens de orgulho, sagacidade e inteligência. Até à segunda metade do século XIX, quando as escolas de arte começaram a aceitar estudantes femininas, as mulheres artistas não tinham acesso à formação que as suas contrapartes masculinas tinham como garantido. Mas mesmo assim elas aprendiam. A variação nas atitudes artísticas e sociais de idade para idade e de país para país deixavam algumas possibilidades nas quais as mulheres podiam treinar. A ajuda profissional poderia vir de várias fontes, dos patrões, das amizades com famosos, gravadores que ajudavam a publicitar as pinturas. As mulheres artistas tinham pouco apoio institucional, ao contrário do que os homens podiam usufruir. E mesmo quando se tornavam membros de uma academia, muitas vezes não tinham direito de voto ou escolha no que diz respeito aos seus interesses femininos. Mas o século XIX foi um tempo de mudança para as mulheres. E nesse tempo, elas estão em Paris, então capital das artes. Marie Bashkirtsev, uma imigrada ucraniana em Paris, escreveu um jornal avec un portrait, em 2 volumes, e este diário é responsável pela sua reputação como pintora nessa época. E nele encontramos muitas informações úteis sobre a situação das mulheres artistas em Paris. Nele conta as suas experiências na cidade, onde estudou pintura na Academia Julian e frequentou o estúdio de Robert Fleury. O caso de Marie Bashkirtsev é um dos casos em que os elogios da masculinidade da obra foi considerada. No concurso interno da Academia Julian, o seu trabalho seria classificado como equivalente ao de um homem jovem e poderoso. Também a holandesa Therese Schwartz estudou em Paris, tal como Anne Bilinska, uma polaca amiga de Marie Bashkirtsev, e a fotógrafa americana Frances Benjamin Johnston. Foram estudantes nessa academia, Academia Julian, uma escola que era uma escola privada de pintura e escultura, fundada por um pintor, o francês Rodolphe Julian, em 1867. A academia tinha a característica de aceitar a inscrição de mulheres, o que acontecia desde 1870. E a sua fama e importância foi tal que, em finais do século XIX, contava com 5 estúdios para homens e 4 para mulheres, espalhados em locais estratégicos na cidade de Paris. Passemos agora a este caso singular, que é o da pintora Rosa Bonheur. Esta artista francesa, que alcançou a fama na Europa do século XIX,
era filha de um artista ligado a Saint-Simon, que tinha, como não podia deixar de ser, ideias progressistas em relação às mulheres. Rosa Bonheur dizia que o pai lhe repetira inúmeras vezes que a missão da mulher era elevar a raça humana. Dizia dever às doutrinas de teor socialista do pai a ambição grandiosa que atribuía ao sexo feminino, que afirmava orgulhosamente como sendo o seu e cuja independência defenderia até morrer. Bonheur entra dentro da categoria da mulher artista, filha de um pai empenhado na sua educação. É um exemplo da análise do papel da educação artística, tal como estudou Linda Nochlin, acerca do desenvolvimento do talento e que desmente que este vem sempre ao de cima, independentemente das condições que o podem favorecer. Rica, célebre em França, em Inglaterra e nos Estados Unidos, as obras de Rosa Bonheur entrariam para o Louvre logo após a sua morte. Ela foi a primeira mulher a obter a Legião de Honra francesa e a sua aproximação ao desenho científico ficou conhecida, bem como o novo olhar que trouxe sobre os animais, o que podemos considerar ser hoje muito contemporâneo. É que para ela os animais tinham uma alma. Admirada por Eugène Delacroix e Victor Hugo, Rosa Bonheur foi a primeira mulher a comprar em França um bem imobiliário com o seu trabalho, o famoso castelo de Thomery. E para comemorar o seu bicentenário, o Museu d'Orsay irá inaugurar no próximo ano, em 2022, uma grande exposição em sua homenagem, onde se mostrarão muitas obras inéditas e se fará a revisão da sua obra. Não temos dúvidas de que será uma grande exposição que virá repor uma injustiça, pois durante muito tempo Rosa Bonheur foi praticamente eliminada da história da arte. Por um lado, Rosa Bonheur representou a masculinidade na prática artística. Teria uma identidade lésbica, usava vestuário masculino. Por outro, considerava-se que a sua pintura nada tinha de feminino, nem os temas animalistas, nem a sua técnica superior. Se era uma exceção, era a essa masculinidade que devia o seu gênio. Portanto, contrariamente ao que se pode pensar, essa masculinidade não era um elogio, muito pelo contrário. Não seria só porque a sua pintura estaria fora dos cânones, do movimento modernista, nem por causa da sua atitude ou comportamentos. A verdade é que a história da arte a julgou também após a sua morte, ao obscurecer completamente a sua obra. O gênio tinha género e era masculino. Terminamos a primeira parte desta comunicação. Para a semana, na próxima sexta-feira, às 16 horas, aqui estaremos para vos falar das artistas boêmias do movimento moderno e da nova mulher artista. Muito obrigada pela vossa atenção e até breve.